Olá, meu nome é Nelson, eu sou um discípulo de Jesus num contínuo processo de restauração e hoje, dentro da jornada de crescimento do discípulo que a gente vivencia aqui na IBC, nós vamos falar sobre a rota compaixão. Me acompanhe nessa caminhada. É só um resumão aqui, né? Duas dessas rotas são para dentro, é a minha transformação, minha mente, através da palavra de Deus, através da oração. Aí tem a rota equilíbrio. Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens, né? E essas outras duas rotas, a primeira delas nesse bate-papo comigo agora, falando sobre compaixão, que é exatamente para fora, né? Out. Compaixão é a expressão da identidade missional do discípulo. Interessantíssimo, Paulo falando sobre Jesus, dizendo: aquele que andou tendo compaixão, fazendo o bem. Que coisa impressionante! Ao longo da caminhada de Jesus, nos seus 3 anos de ministério, digamos assim, presencial, aí talvez, né, que a gente saiba que demorou, Jesus teve compaixão. Jesus curou. Jesus ensinou, Jesus ouviu, Jesus exortou, Jesus supriu necessidades, teve compaixão. Tem um texto áureo, onde Jesus olha para Jerusalém, chora sobre ela e faz uma comparação, dizendo: quisera eu ser como uma galinha choca, né? Colocando os seus pintinhos sobre as asas, tendo compaixão e cuidando de cada um de vocês que estão aqui em Jerusalém, que são os judeus. Mas vamos pensar sobre alguns aspectos muito interessantes quando Jesus fala do chamado que ele tem para mim e para você como discípulos dele, como seguidores. E aí eu quero trazer quero que você guarde isso no teu coração. De tudo que eu vou bater um papo contigo agora, né, nesse tempo nosso aqui, falando sobre essa jornada, eu queria que você pudesse fixar que você e eu, como discípulos de Jesus, somos chamados para sermos sal e luz, sermos servos, para vivermos em simplicidade. Você e eu somos chamados para viver em shalom, viver em paz, para fazer o bem, tendo o modelo de Jesus, vivendo em compaixão, como um estilo de vida, e para exercer os nossos dons. Então, exercer os dons, fazer o bem, viver em paz, né? Viver em simplicidade, sermos sal e luz e sermos servos. Vamos destrinchar um pouquinho de cada uma dessas características do discípulo nessa rota em que você e eu precisamos crescer em compaixão. Para fora, para os de casa, para os do nosso local de trabalho, para aqueles com quem a gente se encontra no dia a dia. Um dos textos mais gostosos que Jesus me chama e te chama é para que nós sejamos sal e luz. Os discípulos são chamados para serem sal e luz. Luz são as boas obras que glorificam a Deus, uma manifestação visível da fé, proclamar o bem. Já o sal interrompe, ou pelo menos retarda
o processo de podridão, corrupção social que nós vivemos. Pense nos nossos dias, quando a dor, o sofrimento, a morte tem batido a nossa porta muito mais intensamente, ao longo de quase 2 anos já, e a impressão que se tem é que o mundo está cada vez mais corrompido. O Senhor Jesus nos chama para sermos sal, para impedirmos, não sei se numa totalidade, eu diria que é basicamente impossível, mas de alguma forma interrompermos esse processo de corrupção social. Somos chamados para sermos sal e luz. Também somos chamados para sermos servos. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus veio como servo, sendo Deus se fez homem. E como homem, se tornou servo de todos. Que tremendo! E aí, não é o que fazemos, mas é o que somos. Ser servo é característica do discípulo que é chamado para servir o Mestre, para seguir o Mestre, para ser como o Mestre Jesus. Para sermos servos, precisamos de humildade. E humildade é a decisão constante de dar crédito a Deus e não a si mesmo, que se expressa no desejo de não receber retribuição ou mesmo intenção de receber o crédito. Jesus foi tão sábio quando disse, olha, quando a tua mão direita faz, a direita não, a esquerda, quando a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa ficar farolando aí, dizendo que tem feito. Né? Glorifique a Deus, o Pai, servindo as pessoas. É necessário aprender a servir sem ferir a si mesmo. E também, não servindo, não ferindo, perdoe-me, o próximo. O princípio básico é não fazer coisas para as outras pessoas que elas podem fazer por si mesma. Se há algo que a gente fala, inclusive muito no Celebrando Restauração, aqui na IBC, é que cada um faz o seu processo de restauração. Então existe uma doença chamada codependência, que muitas vezes as pessoas são atingidas por ela, que é literalmente fazer para o outro e não permitir que o outro faça sua própria jornada de restauração. Então, servir as pessoas não pode prejudicá-las e também não pode prejudicar a mim que estou servindo. Os discípulos são chamados para viver em simplicidade. Esse é um outro tópico dessa questão assim gostosa da jornada, né, que o discípulo trilha. Quando ajustamos a nossa ambição, o reino de Deus e a sua justiça vêm em primeiro lugar. Estão no topo da lista e dessa forma a compaixão pode fluir da nossa vida. Vivemos num mundo onde acumular e ter as coisas é muitas vezes o que nos move. Eu estava fazendo fisioterapia e pegando uma liga, né? Eu estou com um problema no meu pé, fiz uma cirurgia no pé direito, e aí conversando com a fisioterapeuta e com uma senhorinha do meu lado, eu compartilhei com ela que eu tentei comprar essa liga de elástico, mas eu achei muito caro, e que aí a minha filha me sugeriu entrar num site chamado Shopee. Eu nem
tinha sabido desse negócio. A mesma liga que eu iria comprar e pagar R$60 num canto, 40 no outro, na Shopee tinha 4 por R$20. Meu Deus do céu. 4 por 20. Ou seja, se eu e você não nos dermos conta, acumular e ter coisas, hoje em dia, é algo assim, ó, num dedilhar no nosso computador, no nosso celular, sem sair de casa, nós vamos tendo, acumulando, e simplicidade, chamado para ser simples, não é ter, mas é ser. Estar obcecado pelo bem-estar, conforto material, dinheiro, sucesso, títulos, cargos, leva você e eu a preocupação e ansiedade. E a palavra de Deus é muito simples. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É Jesus falando. Uma vida com simplicidade liberta o discípulo para acumular tesouros no céu. Lembre-se disso. Lá a traça não corrói, aqui vai se perder. Né? Os discípulos são chamados para viver em shalom, em paz. Como estamos precisando de paz em momentos onde o pêndulo do relógio está de um lado e do outro, se esgarçando, como Deus tem clamado. Eu acho que o próprio Senhor tem orado. Ele faz isso por mim e por você, né? Para que sejamos pacificadores. Porque há uma discrepância tão maluca, né? São tempos de extremos, onde não há diálogo, não há compreensão do que o outro pensa, nem do pensamento do outro. E aí a gente acaba vivendo o tempo todo em guerra, como se estivéssemos num cabo de guerra. Você é isso ou aquilo, você é preto ou branco, você é pobre ou rico, você é A ou B. Ó Deus, ajuda-nos, porque o Senhor nos chamou para sermos pacificadores e para vivermos em shalom. Shalom é a manifestação da graça de Deus. É a imagem de Deus reconhecida, protegida e cultivada em cada ser humano. Ou seja, o discípulo de Jesus, quando alguém olha para você como discípulo, é como se ele estivesse tirando um retrato teu, e esse retrato é paz. Você está em paz com Deus, consigo mesmo e com o seu semelhante. E você vive essa paz naturalmente nos teus relacionamentos. No teu local de trabalho, você é alguém que traz paz e vive a paz, e vive em paz. É o evangelho proclamado em palavras e ações. Os discípulos de Jesus também são chamados para fazer o bem. Boas obras. A qualquer tempo, em qualquer lugar, independente se vai vir, se não vai vir algum tipo de retorno, faça o bem. Coloque aquilo que Deus tem te dado à disposição de outros. Assim como Jesus, durante os seus anos de ministério aqui, teve compaixão, tenha compaixão das pessoas. Faça o bem. Boas obras são a marca do discípulo. De alguma forma podendo abençoar o teu vizinho, abençoar a pessoa lá da padaria, do posto, aquele que você sabe que está necessitando. Mês passado eu estive no sertão, visitando famílias, junto com um subtenente do exército. Foi um presente que Deus me deu. E nós pudemos levar 25 cestas básicas e visitar famílias que não só precisam de água, mas também precisam do alimento. E o subtenente está lá, vendo essa questão, inclusive, da água, trabalho dele, além do trabalho dele, fazendo o bem, ouvindo aquelas pessoas, tendo um tempo lindo
com quem não é visitado por ninguém, nem pelo poder público, nem nada. Então, fazer o bem é característica dessa jornada do discípulo. É compartilhar de modo ativo e generoso todos os nossos recursos. Tempo, dons, dinheiro, bens, materiais, habilidades, formação acadêmica, alimentos, informação, carro, afeto, ouvido, e etc, e etc, e etc. E por último, dentro dessas características de se viver com paixão, os discípulos são chamados para exercer seus dons. Dons são capacitações divinas distribuídas pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, para o bem de todos. Os dons precisam ser colocados em prática, desenvolvidos e usados com amor. Lembra da parábola dos talentos? Colocado em prática. De alguma forma você e eu precisamos exercitar os nossos dons. A Bíblia diz que tem pelo menos aí, eu diria, tem uns que falam de 18, outros de 25, outros de 30 e tantos dons maravilhosos que você e eu podemos colocar em prática. Tem pessoas que têm o dom da hospitalidade, tem pessoas que têm o dom da generosidade, tem pessoas que têm o dom do ensino, e por aí vai. Eu diria, precisamos descobrir os nossos dons e colocar esses dons a serviço do reino. Guardou aí? Colocou no teu coração? Presta bem atenção. Dentro da rota compaixão, que é viver esse modelo missional, onde Jesus nos chama, tendo o nosso chamado, precisamos, devemos, queremos, puxa vida, necessitamos viver esse chamado que Jesus nos dá. Chamado para ser discípulo. Somos discípulos chamados para sermos sal e luz, para sermos servos, para vivermos em simplicidade, para vivermos em paz, em shalom, chamados para fazer o bem, chamados para exercer os nossos dons. Compaixão. Queremos, precisamos, necessitamos, nessa jornada como discípulos de Jesus, sermos como um mestre que viveu intensamente compaixão. Se você quiser saber mais sobre a Rota Compaixão, acesse esse material no site da IBC. Muito obrigado.